Quero, em primeiro lugar, expressar o meu apoio à presidenta Dilma Rousseff com respeito ao programa para mais médicos para o Brasil. Com o diagnóstico feito, sobretudo, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ela resolveu anunciar e tinha solicitado ao ministro para preparar este anúncio, mas no dia de ontem, uma série de medidas para que possa toda e qualquer região de nosso país, em especial aquelas regiões por vezes mais longínquas dos maiores centros urbanos, seja no meio rural, mas inclusive cidades médias, cidades pequenas, mas também ali na maior cidade brasileira, em São Paulo, por vezes, notamos a falta de médicos, mas, obviamente, também faz-se necessário a melhoria da qualidade de toda a infraestrutura que necessitam os médicos para bem realizar o seu trabalho. Mas eu tenho a confiança de que as medidas anunciadas pela presidenta Dilma, respeitando, obviamente, as palavras dos representantes das associações médicas que estão também colocando suas opiniões, por vezes críticas, das diversas medidas, mas o importante é o objetivo de se procurar assegurar que em cada ponto de nosso país haverá o número de médicos necessários e, inclusive, com a colaboração de médicos que poderão vir de outros países. Isto ainda estará melhor definido proximamente, mas se assegurando que os médicos que, porventura, venham do exterior para completar as necessidades que se fazem urgentes no Brasil, que possam esses médicos terem a conclusão de curso de medicina de boa qualidade nos países de onde tiverem vindo. Acho que nós vamos ter, no diálogo com os representantes de toda a classe médica e com o governo e com o Congresso Nacional, uma melhoria das medidas que foram apresentadas pela presidenta Dilma e pelo ministro Alexandre Padilha. Reitero também o meu apoio à proposta da presidenta Dilma Rousseff da realização de um plebiscito sobre a reforma política para que venhamos o mais rapidamente possível, estarmos respondendo aos anseios do povo brasileiro. Gostaria aqui de ressaltar hoje que me impressionou a revelação feita pelos responsáveis pela Transparência Internacional, segundo a qual 81% dos brasileiros taxam partidos como corruptos ou muito corruptos. Na entrevista dada hoje ao jornal O Estado de São Paulo, segundo a pesquisa Ibope, divulgada ontem pela Transparência Internacional, isso quer dizer que 4 de cada 5 pessoas põem em xeque a base de representação política no Brasil. E se comparados à percepção de moradores de outras áreas do globo, fica claro que os brasileiros estão mesmo descontentes. Na média dos 107 países que participaram da pesquisa organizada pela organização não governamental, algo em torno de 65% dizem que os partidos são corruptos ou muito corruptos. A mesma pesquisa diz que a situação se agravou no Brasil, pois 3 anos atrás o índice de descontentamento sobre o tema era de 74%. Ora, os dados nacionais de percepção de corrupção obtidos após a entrevista com 2.000 pessoas mostram também que, depois dos partidos, o Congresso é a segunda instituição mais desacreditada. Cerca de 72% da
o classificam como corrupto ou muito corrupto. Na média mundial foram 114 mil entrevistas e o índice é de 57%. A pesquisa ainda perguntou se os entrevistados consideravam eficientes as medidas dos governos contra a corrupção. 56% dos brasileiros disseram que não, 54% da média mundial também. Portanto, o desprestígio dos partidos e dos políticos é muito grande, segundo Alejandro Salas, um dos autores do informe da Transparência Internacional. O resultado é triste. Os partidos políticos são pilares da democracia, segundo Salas. Na avaliação de Salas, o que tem sido positivo no Brasil é que as pessoas que saíram às ruas para se manifestar fizeram uma ligação direta da corrupção na classe política ao fato de não haver serviços públicos adequados. As pessoas fizeram a relação direta entre a corrupção e a qualidade de vida que têm. Para muitos, o mais dramático é que o Brasil cresceu nos últimos anos, mas as pessoas perceberam que os benefícios foram compartilhados e que não foram compartilhados e que parte disso ocorreu por conta da corrupção. Assim, os indicadores mostram que os brasileiros estão cansados de não saber como o poder é administrado, quem paga por ele, quem recebe e quem se beneficia. Os partidos são como caixas pretas e, para mudar essa percepção, uma reforma importante será dar maior transparência ao financiamento dos partidos. E esse é um dos pontos principais da reforma política e dos pontos propostos pela presidenta Dilma, que possa o povo estar tomando a decisão junto conosco, o que acha do financiamento público de campanha, o que acha do financiamento público combinado com o financiamento de pessoas físicas, apenas e não das pessoas jurídicas, tal como propõe o movimento contra a corrupção e por eleições limpas, e com o qual eu estou de acordo que nós tenhamos a contribuição apenas de pessoas físicas, limitadas a uma quantia que possamos considerar de bom senso, equivalente, por exemplo, ao valor do salário mínimo, em torno de R$700. Então, é muito importante que avancemos nos temas da reforma política, e dentre esses temas está também proposto pela presidenta Dilma na sua mensagem ao Congresso Nacional, que consideremos a eleição direta para suplentes de senador, pois eu tenho apresentado uma proposta de emenda à Constituição 55 de 2007, segundo a qual, para cada senador titular, haverá, por parte da coligação ou do partido que o indique como candidato, até 2 ou 3 nomes, para que os eleitores venham a escolher qual dentre esses 2 ou 3 nomes deverá ser eleito suplente de senador. Avalio que é perfeitamente possível compatibilizar essa proposta com aquela que hoje à tarde estará sendo examinada pelo plenário e a qual pedi que fosse apensada a minha, ou seja, a do senador José Sarney, PEC 37, de 2011, pela qual se reduz o número de suplentes de 2 para 1 e não se permite que parente, ou seja, o cônjuge ou parente até 2º grau consanguíneo possa ser o suplente. Mas acredito que, além dessa característica, dessa limitação, há que se prover a oportunidade à população para a escolha de qual o melhor suplente, dando-se legitimidade de tal maneira que todo e qualquer senador aqui seja eleito diretamente pelo povo. Outra proposição muito importante para se dar mais confiança à população nos
nos que representa a população, é a proposta do senador Paulo Paim, segundo a qual toda a votação aqui deve ser aberta, de tal forma que, para qualquer assunto, mesmo para votar autoridades, ou para votar a favor ou não a derrubada de vetos, para confirmar ou não os vetos da presidenta Dilma, por exemplo, que nós estamos para votar ainda nesta semana, eu acho que será muito melhor se nós pudermos, perante a população, mostrar qual é a nossa decisão, a de cada um dos senhores senadores. Por isso, cumprimento o senador Paulo Paim por essa proposta que tem todo o meu apoio do voto aberto. Com muita honra, concedo à parte, senador Paulo Paim. Senador Eduardo Suplicy primeiro, mas cumprimento a Vossa Excelência em relação ao suplente. Eu entendo também que o suplente tem que ser eleito. O seu critério é um. Eu até fui um pouco mais arrojado, uma vez quando perguntaram para mim, há pouco tempo atrás, agora uma semana, como é que eu vi esse quadro, eu coloquei 3 questões. Financiamento público de campanha, mas misto. Assegurando que... Misto. Misto só para pessoa privada e não pessoa jurídica. Isso, e um limite máximo de R$ 1.000. Para pessoa privada, muito bem. R$ 1.000. De acordo. Segundo, sou favorável do voto proporcional, também misto. Do voto distrital misto. Também estou de acordo. E sou favorável que o suplente tem que ser eleito, sim. Sim. Ou é da sua forma ou de outra forma. Por exemplo, a última eleição no Rio Grande do Sul. Eu fiz em torno de 4 milhões de votos de 6 milhões. Mas o que não se elegeu fez 3 milhões. Tem que ser no voto mesmo. E a forma que Vossa Excelência aponta é um caminho que resolve que o suplente acaba tendo que ter voto. Então, meus cumprimentos pela sua iniciativa e agradeço muito também, e vou informar agora, que há um site que está fazendo uma pesquisa, cada um entra lá, a favor ou contra o voto secreto. Já está em 300 mil pessoas, 300 mil pessoas se cadastraram só para dizer que querem o fim do voto secreto em todas as circunstâncias do Congresso Nacional. Eles vão atingir nesse site mais de 1 milhão de assinaturas. E aproveito, por fim, para cumprimentar aqui na tribuna o prefeito de Tio Hugo, meu amigo lá que está aí com a sua equipe, sejam bem-vindos. Eu sei que lá em Tio Hugo eles estão assistindo agora e vocês estão assistindo um grande senador da República, que é o senador Eduardo Suplicy. Meus cumprimentos também ao prefeito. Muito obrigado, toda a força para que votemos o voto aberto e de maneira definitiva e para tudo, senador Paulo Paim, para todas as nossas decisões aqui tomadas. E com respeito à forma de eleição direta do suplente de senador, eu respeito muito a proposta também do senador Walter Pinheiro de que seja o deputado federal mais votado, o primeiro suplente, mas eu avalio que será melhor a eleição direta daquela pessoa dentre 2 ou 3 alternativas designadas para suplente, porque o deputado federal é eleito com outra característica, é uma eleição proporcional e, às vezes, o senador eleito nem sempre é do mesmo partido que o deputado federal mais votado. Então, o mais adequado, na minha avaliação, é a eleição direta do suplente de senador dentre 2 ou 3 nomes que o próprio partido daquele senador titular ou a coligação que o apresenta para o eleitorado apresente. Então, caberá ao povo escolher qual, dentre 2 ou 3 nomes, deva ser o senador que virá aqui falar ao povo sobre o que é melhor para o Brasil, inclusive para baixar esta percepção que o povo hoje tem, infelizmente, de que os partidos e políticos, infelizmente,
estão sendo considerados corruptos por essa pesquisa da Transparência Internacional e do IBOP. Muito obrigado, senhor presidente.